Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia que a gente se encontra aqui na graça, na presença de Deus para rezar e colocar a nossa vida diante do Senhor. Pedimos o seu auxílio, sua proteção e queremos consagrar, tudo aquilo que está no nosso coração a Deus. Sabemos que em nosso auxílio Ele sempre vai vir, sempre vai olhar, sempre vai nos ajudar. Essa é uma característica, esse é o jeito de Deus agir. E Deus pede de cada um de nós algo muito importante. Deus pede de nós a fé. Sabe, porque quando a gente não tem fé, quando a gente não acredita, quando a gente não busca a Deus, quando a gente não tem fé, a gente não experimenta a Deus. A gente não experimenta aquilo que Deus quer para nós, nossa casa e nossas famílias. Então a gente hoje é convidado, a alimentar cada vez mais a nossa fé. E eu convido você hoje a ser este homem, a ser esta mulher de fé, sabe? De colocar Deus, colocar a confiança, colocar a esperança em tudo. E assim, muitas coisas elas serão diferentes. Muitas coisas vão para frente quando a gente crê, quando a gente confia, quando a gente entrega, quando a gente pede a graça de Deus sobre nós e sobre a nossa vida. É por isso então que a gente vai agora pedir o Senhor o dom do Espírito Santo sobre nós, nossas casas, nossa vida. E eu quero convidar também, que você, nesse instante, faça a sua parte de um evangelizador. Marque alguém, compartilhe, convide alguém para estar junto, para colocar diante de Deus tantas coisas boas, tantas coisas que a gente precisa para esse dia ser abençoado, ser de Deus e produzir tantos e tantos frutos. Reze junto comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E é assim, pedindo o dom do Espírito Santo sobre nós, nossa casa, nossa vida, que eu digo a você: seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um bom dia a você. Que você hoje receba de Deus, tantas coisas boas e tantas coisas bonitas. Mais uma vez, seja bem-vindo. Que o seu dia seja abençoado, sempre com paz, com saúde e tantas outras coisas. Eu rezo por você. Eu rezo por tantas intenções que já vão aparecendo, aqui na linha do tempo. E vou pedindo, que Deus sempre vá abrindo os teus caminhos, vá sempre estando junto de você, sempre vá colocando a mão sobre você. Vamos juntos, então, agora fazer o sinal da Santa Cruz? Vamos juntos agora pedir esta presença de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. E com o sinal da Santa Cruz, a gente vai dizer assim: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, desejo a sua casa, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, Ele hoje está nos reunindo no seu amor. E olha só, a gente hoje vai falar novamente sobre a necessidade de ter fé. A gente precisa ter fé.
A gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa ter fé, porque quando falta fé, falta tudo. Quando falta fé, falta tudo, sabe? E aí a gente vai se perdendo. Quando falta fé, falta tudo. Quando a gente começa a abandonar a fé em Jesus Cristo, abandonar a fé no nosso bom Deus, começam a faltar tantas e tantas coisas. Por isso, então, né? Quando a gente tem fé, a gente tem tudo. Ontem a gente rezava, né, de um modo tão lindo, né? Quando Jesus nos lembrava, né? Não tenhas medo, mas tenha fé. Ontem a gente lembrava isso, né? Não tenhas medo, mas tenha fé. E hoje Jesus vai se admirar com a falta de fé do seu povo, do seu povo. Veja, Jesus volta para a sua terra, né, sua terra natal, e ele vai se admirar, né, da fé do seu povo. Estava faltando fé. Né? Aí que vem aquela expressão que muitas vezes a gente usa, né, que santo de casa não faz milagre, mas por quê? Porque muitas vezes na casa está faltando fé. Está faltando fé. Vamos aprender hoje uma coisa muito bonita com esse evangelho. Estamos começando um novo mês, né? Estamos faltando um novo mês. Veja, janeiro já foi. O tempo passa tão depressa, né? 31 dias do ano novo que a gente dizia já se foram. Por isso, viver bem cada dia e que o mês de fevereiro seja muito abençoado para você, para a sua casa e para a sua família. E agora, então, vamos aqui olhar o evangelho de hoje. O evangelho de hoje ele se encontra em Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Olha o que hoje nós vamos levar para a nossa vida. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra natal, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, então, lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando tantas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que nos é dada, a palavra de Deus hoje que é colocada no nosso coração. Hoje essa palavra de Deus, ela vem nos ensinar algumas coisas que são necessárias. E aí eu volto a dizer para você, quando falta fé, falta tudo. Sabe, quando falta fé,
falta tudo na nossa vida. A gente vai olhando, né? E justamente, né? O que é ter fé? O que é fé? Veja, né? O que é ter fé? É crer, é acreditar. Sabe? O que é ter fé? É dar aquele passo quando muitos dizem, tudo acabou, tudo terminou. O que é ter fé? É dar um passo e Deus vai colocando o chão. Deus vai colocando o fundamento. O que é ter fé? É dar um passo e Deus vai abrindo o caminho. Vai colocando a ponte, vai colocando a segurança. O que é ter fé? Sabe, é sempre conseguir chegar mais longe. Sabe, chegar lá aonde o Senhor quer. Por isso que a gente olha hoje, né? A gente hoje olha muitas pessoas que querem progredir na vida, mas não querem se esforçar. Por isso que a gente olha hoje muitas pessoas que querem dar um passo a mais na vida, mas não querem sacrifício, não querem doação, querem ficar somente na arquibancada, como espectadores, olhando, observando. E a vida já não suporta mais pessoas assim. A vida, ela deixa para trás quem é espectador. A vida, né, fica para trás, meu irmão, minha irmã, quem é espectador, quem se acomoda, sabe? Fica para trás quem se contenta com mais ou menos, com o rasteiro. E aí a gente hoje, né, você está vendo, né, que nesses últimos dias você está vendo que para milagres acontecer, graças acontecerem, para a vida ir para frente, é preciso uma boa dose de fé, ou seja, de disposição, sabe, de dizer, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o meu passo, eu vou deixar para trás a torcida contrária. Né? Lembra do evangelho de ontem? Lembra do evangelho de ontem? Da história daquele pai que estava sofrendo por causa da sua filha? Lembra do evangelho de ontem? Daquela mulher que tinha perdido tudo por causa daquela doença? Né? Veja, tinha perdido tantas coisas materiais. Eles tinham perdido, mas não tinham perdido a fé. E quando a gente não perde a fé, sempre haverá a reconstrução. Quando a gente não perde a fé, sempre haverá a recomeço. Quando a gente perde, a gente coloca no nossa expressão e mas não leva com a nossa mão sadia, a gente reconstrói tudo e tantas outras coisas, né? Alguém está escrevendo aqui, muito importante, né? Sempre em frente com os olhos fixos em Jesus. E aí a gente vai entender uma coisa que é muito importante, né? Porque quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a olhar aquilo que está ao nosso redor. E aí a gente se decepciona muitas vezes. Não sempre, né? Mas muitas vezes quando a gente confia simplesmente no que é humano, no que é passageiro, a gente acaba se decepcionando. Já percebeu? Quando a gente coloca toda a nossa confiança naquilo que é material. Veja, algumas regiões estão sofrendo com seca. Vai perder plantações e tantas outras coisas. Algumas regiões estão sofrendo com chuvas, né? Com enchentes, com enxurradas. Perde muitas vezes aquilo que foram construindo. E aí quando a gente coloca a nossa única confiança nas coisas materiais, né? Pode vir um fogo, pode vir um acidente, pode vir um roubo, pode vir um negócio mal feito, e aí a gente acaba, né? Aí a gente acaba se perdendo no meio de tudo isso. Agora, quando a gente coloca a nossa confiança em Deus,
Quando a gente tem fé, milagres acontecem. Então, escreva aí no teu coração, né? Escreva aí no teu coração uma palavra que você vai usar nesse dia. Quando falta fé, falta tudo. Quando falta fé, falta tudo. Porque quando falta fé, falta força, falta aquela energia, falta aquela convicção, falta aquela dedicação, falta aquela entrega, né? Diga junto comigo agora. Quando falta fé, falta tudo. Veja, vamos dizer mais uma vez. Quando falta fé, falta tudo. Quando falta fé, falta tudo. E aí a gente vai entender hoje, né? Por que será que Jesus, ele não pôde fazer muitas coisas ali na sua terra? O próprio Jesus, né? Ele vai dizer, né? Deixa eu pegar o texto aqui. O próprio Jesus vai usar uma expressão triste. Hoje é um evangelho bastante triste, porque Jesus vai dizer assim, olha só, e ele não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Admirou-se com a falta de fé deles. Então, né? Vamos escrever na linha do tempo ali, ou no nosso coração. Quando falta fé, falta tudo. Quando falta fé, falta tudo. Quando você não confia, as coisas não vão dar certo, né? Muitas pessoas começam a dizer, esse ano eu quero emagrecer e tudo mais, né? Mas se você não coloca fé, e aí a fé, ela vem agregada ao esforço, renúncia, dedicação, convicção. Se você não coloca fé, não vai emagrecer. Veja só, quando você está trabalhando, né? No teu trabalho, se você não coloca fé, se você não coloca fé no teu trabalho, não vai para frente. Porque daí vai chegar alguém no teu trabalho e vai dizer, a coisa tá ruim, né? Esse ano vai ser terrível, esse ano não vai dar certo, esse ano que tudo vai, né? Tudo vai se acabar. E aí você já tá meio fraco, você, é verdade, né? Esse ano nada vai para frente. Esse ano nada vai para frente. E de repente chega alguém aí para pedir um serviço, para pedir alguma coisa e pergunta como é que você está. Não tá bom, tá indo de mal a pior, não sei o que e assim por diante. Você acha que essa pessoa vai confiar um trabalho para você? Você acha que essa pessoa vai querer fazer um contrato com você? Você acha que essa pessoa vai querer pedir um serviço para você? Não vai. Não vai, porque se nem você está colocando fé no que você faz, se nem você está colocando fé no que você tem, quem vai colocar? Quem é que vai confiar? A pessoa diz, longe de mim, isso aqui vai quebrar logo, longe de mim, não vou comprar porque não vou receber. Mas quando a gente coloca fé, né? Mesmo que as coisas não estão bem, o que é que a gente diz? Olha, como é que você está? Como é que as coisas estão ali? Olha, está caminhando e vai melhorar ainda mais. Olha, né? Tá dando certo e eu tenho fé que vai melhorar ainda mais, vai dar certo. A gente vai conseguir, a gente vai dar o passo, esse ano a gente vai ampliar, esse ano a gente vai conseguir avançar ainda mais. O que é isso? É fé. E a fé vem atrelada a quê? Esforço, dedicação, confiança, renúncia. Ninguém mais quer fazer renúncia, né? Ninguém mais quer fazer renúncia. Por isso, quando falta fé, falta tudo. E quando falta fé, não acontece milagre. Quando falta fé, a gente não prospera. É a mesma coisa, né? Você vai preparar um terreno lá, uma horta, um jardim, uma roça, sei lá, né? E você vai pegar a semente. Se você não semear com esperança, nem nascer vai. Não vai nascer. Não vai dar certo. O que é a fé? É a gente dar condições para que algo maior aconteça. Entendeu? Você entendeu o que é fé? O que é fé? É quando a gente dá condições para algo maior acontecer. Deu para entender o que é fé? O que é fé mesmo? É quando a gente dá condições para
algo maior acontecer. E aí acontece. Vamos voltar no evangelho de ontem? Jairo, né? Sua filha estava morrendo. Estava morta. Não tinha mais o que fazer. E não foi desespero que ele foi para Jesus, não. Foi fé. Ele foi lá e ele deu condições para que algo maior acontecesse. Veja, Jesus foi lá e fez tudo o que precisava. Olha a mulher que sofreu hemorragia, né? Veja, né? Ela deu condições. Isso é ter fé, quando a gente dá condição para algo maior acontecer na nossa vida. Olha a mulher que sofria de hemorragia. Eu preciso tocar, nem que seja na pontinha do manto de Jesus. E foi, e se esforçou, e precisou empurrar para cá. Precisou botar força no corpo esquelético dela. E quando estava perto de Jesus, quem sabe, 2 metros, sei lá, se jogou. E a mão dela tocou no manto de Jesus. E o que aconteceu? O milagre, a cura. Ela deu condições para isso acontecer. Quantas pessoas querem ser bem na vida, mas acordam 11 horas da manhã? Quantas pessoas querem se dar bem na vida, mas gastam mais do que ganham? Quantas pessoas querem estar bem no casamento, mas vivem brigando? Vive arrumando motivo para brigar. Quantas pessoas querem ter o amor dos seus filhos, o reconhecimento dos seus filhos, mas não tiram tempo para brincar, para sair, tomar um lanche, para quem sabe dar uma caminhada com ele, para perguntar, filho, filha, como é que você está? Então veja, quando a gente não vai, né? Quando a gente não dá condições, as coisas elas não acontecem. Quanta gente, né, diz que crê em Deus, mas não vai mais na igreja. É tudo mentira, não crê. Né? Quantas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas eu não preciso da igreja. É um baita de um mentiroso. Mentirosa. Por quê? Porque não vai. Porque não vai buscar a força da Eucaristia. Não vai buscar a força da Eucaristia. Não vai buscar a Deus. Não vai se alimentar. Né? Não adianta, não basta dizer de boas palavras e de boa vontade, o inferno está cheio. Né? De boas palavras e de boas vontades, o inferno está cheio. Quantas pessoas se dizem cristãs, mas não tem nada de cristão? Quantas pessoas usam símbolos religiosos, camiseta, né, medalhas no carro, tatuagem, mas não tem nada de religioso, não tem nada de Deus. É por isso, né? E olha só, né, você sabe que Deus sempre vai usar, né, de intercessores, de mediadores. Veja, o padre é o mediador da graça de Deus. Você é o mediador da graça de Deus, né? O povo, né? As pessoas são mediadores da graça de Deus. O que é o mediador? Aquele que faz a ponte, aquele que ajuda, aquele que conduz para o caminho. Por que será que talvez uma das dificuldades de Jesus na terra dele, né? Por que será que Jesus não conseguiu fazer muito milagres ali? Porque veio junto deles, né? Veio os apóstolos e tantas outras pessoas. Mas quem eram os apóstolos, né? Eram pessoas que tinham uma vida um pouco difícil, complicada. E quando se encontraram com Jesus, tiveram a sua vida transformada. Mas veja, voltaram para a terra natal, né? Olha o Nazareno ali, né? Olha, quem é ele? Nossa, como é que ele pode fazer tudo isso? E Jesus causou escândalo, né? Mas por quê? Porque as pessoas estavam vendo com os olhos, né? Estavam vendo somente algumas coisas. A atitude das pessoas, sabe? Então, aí que vem a nossa parte, né? Por que será que algumas pessoas não vão mais na igreja? Porque talvez elas perderam a fé por causa do nosso comportamento. Por que algumas pessoas talvez hoje têm dificuldade de crer? Por quê? Porque o nosso comportamento às vezes não convence.
As pessoas ali da região de Jesus olhavam, mas Judas é um grosso. Pedro, Deus me livre. Olha Mateus, aquele que cobrava impostos e não sei o quê. Vejam, essa também pode ter sido a dificuldade daquelas pessoas de acreditar em Jesus. E aí a gente precisa aprender uma coisa. A gente precisa dar testemunho da fé. A gente precisa testemunhar, né? Muitos de vocês colocam aqui, eu vou na missa, eu comungo, a Eucaristia é minha força. Ei, mas se tudo isso não se tornar testemunho, a gente vai perdendo pessoas. Então, assim, ó, de nada adianta ir na missa, tá? De nada adianta ir na missa e ser um demônio fora da igreja. De nada adianta ir na missa, comungar, buscar a confissão e tudo mais, se a gente não transforma vidas lá fora. Veja, de nada adianta a gente dizer que a gente é de Deus, se a gente não agrega, se a gente não tem paciência e tudo mais. Todos nós temos nossas falhas, né? Sim, todos nós temos nossos pecados, todos nós temos as nossas limitações. Por isso, né, alguém escreveu algo muito importante lá no nosso comecinho, né, e que é uma expressão de São Paulo apóstolo. Nossos olhos fixos sempre em Jesus. Nossos olhos fixos sempre em Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a gente não vai na igreja por causa dos outros. A gente não vai na igreja porque a gente gosta desse ou daquele padre, dessa ou daquela pessoa que faz leitura, desta ou daquela pessoa que canta, deste ou daquele ministro. Não. A gente vai na igreja por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é perfeito, santo, santo dos santos. Ele é modelo, sabe? Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é a vida. Então, muitas vezes a gente, né, acaba se escandalizando por causa da atitude das pessoas que estão ao nosso redor. Mas para isso tem um remédio. Olhos fixos sempre em Jesus Cristo. Ele não decepciona. Ele não decepciona. Olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, com a nossa fé, a gente vai ver, né? Porque talvez faltou para aquelas pessoas que estavam ali, talvez faltou, né, a caridade. Porque se a gente não der uma segunda chance para alguém, se a gente não acreditar na mudança de vida de alguém, se a gente não mudar na conversão de alguém, né? Se a gente não mudar na conversão de alguém, como é que essa pessoa vai dar certo? Se a gente não der um voto de confiança, como é que essa pessoa vai dar certo? Como é que essa pessoa vai conseguir dar o passo? Então, né, também vamos cuidar com os preconceitos. Um dia eu disse aqui, né? O preconceito dói, mata, tira a paz, né? E assim por diante. Então, qual é a nossa frase de hoje? Você se lembra? Qual é a nossa frase de hoje? Vamos escrever ela aqui. Tire 10 segundos e escreva ali na linha do tempo a frase de hoje. Quando falta fé, falta tudo. Vamos dizer de novo? Quando falta fé, falta tudo. Quando falta fé, falta tudo. Escreva ali na linha do tempo. Né? Escreva ali, né? Se você gosta de fazer stories, né, nas suas redes sociais, né? Vai lá, faz um. Nunca fiz. Olha, é uma oportunidade de aprender, né? Escreva lá. Quando falta fé, falta tudo. Quando falta fé, falta tudo. Esta é a frase para o teu dia. Essa é a frase que você vai repetir hoje. Quando falta fé, falta tudo. Né? Quando falta fé, falta tudo. E a consequência é o desastre que vai acontecendo na vida de uma pessoa. Por que tem algumas famílias que estão arrebentadas? Por que tem algumas famílias, algumas pessoas que estão arrebentadas? Porque está faltando fé. Quando falta fé, falta tudo, né? Olha como é bonito, né? Vocês estão escrevendo aqui, parabéns. Quando falta fé, falta tudo. E aí a gente não consegue nada. Aí a gente vive de migalhas. Aí a gente vive de improviso. Aí a gente vai empurrando tudo com a barriga. Quando falta fé, falta tudo.
Coloca isso no teu coração. Mas não só no teu coração, hein? Fica esperto, fica ligado. Viva isso, por favor, tá? Então, agora a gente vai pedir a bênção de Deus pela intercessão de Santo Antônio de Pádua. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. Nossa frase do dia: quando falta fé, falta tudo. Tenha um abençoado dia e que Deus te acompanhe. Fique bem, fique com Deus e nos encontramos amanhã, 7h da manhã. Se você gostou deste momento, compartilhe agora, marca alguém e depois alguém vai estar acompanhando esta oração.